Bom dia a todos. Vamos resolver hoje uma ficha do 7º ano que diz respeito à matéria das sequências. A primeira questão diz: escreve o termo geral ADN de uma sequência numérica cujos 5 primeiros termos são -3, segundo termo -1, terceiro termo 1, quarto termo 3, quinto termo 5 e continuava desta forma. Então, para descobrirmos o termo geral de uma sequência qualquer, fazemos sempre dois passos. O primeiro passo é perceber de um termo para o outro o que é que temos que adicionar. E isso que temos que adicionar mantém-se, é chamada regularidade. Neste caso, observo que de 1 para 3 adiciono 2, 3 para 5 adiciono 2, de -1 para 1 adiciono 2. Então 2 aqui é a regularidade. Portanto, já sei, posso dizer nesta altura que o meu termo geral vai ser da forma 2n, porque a minha regularidade é 2. Agora reparem, se considerarmos 2n, estamos a falar de múltiplos de 2. Esta expressão 2n são, portanto, isso seria a tabuada do 2. Portanto, primeiro iríamos ter o 2, depois 4, 2 vezes 3 dava 6, 2 vezes 4 dava 8, 2 vezes 5 dava 10, e estes termos que eu estou agora a calcular desta expressão 2n não são os mesmos do que a sequência original. A sequência original era -3, -1, 1, 3, 5, e os que eu estou a calcular agora são a sequência dos números pares: 2, 4, 6, 8, 10. O que é que eu tenho que fazer então? Quanto é que eu tenho que adicionar à minha expressão geral para então ter a sequência original? Reparem que de 10 para chegar a 5, o que é que eu fiz? Eu subtraí 5. De 8 para chegar a 3, subtraí 5. Então, reparem, o que eu tinha dito inicialmente é, sempre que queremos descobrir o termo geral de uma sequência, damos dois passos. O primeiro passo é descobrir qual é a regularidade. Neste caso é 2. Então já sei que o termo geral vai ser da forma 2n. O próximo passo é o ajustamento, é o que nós fizemos aqui. Nós ajustamos uma possível sequência, que no nosso caso fomos à possibilidade da sequência dos números pares, e depois vimos que para acertar tínhamos que adicionar esta quantidade, que neste caso é -5. Então eu vou simplesmente fazer isso. Vou pôr aqui o -5, pelo que podemos então dizer que o termo geral é dado por 2n menos 5. Verificação. Não é obrigatória a verificação, mas é sempre bom vocês verificarem. Vamos confirmar a verificação. Então nós encontramos o termo geral 2n menos 5. 2n menos 5. Então quando o n é 1, ficamos com, quando o n for 1, ficamos com o termo de ordem 1. O termo de ordem 1, neste caso o termo de ordem 1, seria substituir o n por 1. Iria dar 2 vezes 1 menos 5. 2 vezes 1 dá 2, menos 5 dava menos 3, que é o que eu tenho aqui. Vamos ver se foi alguma coincidência. Experimentemos com mais dois termos. Vou experimentar com o termo de ordem 3, por exemplo. O termo de ordem 3, então vou substituir o n por 3. Deixo de ter aqui o n e concretizo para 3. Vamos ter 2 vezes 3, substituindo, menos 5. 2 vezes 3, 6, menos 5, vai dar 1. E vejo que na minha sequência original, o termo de ordem 3, portanto, a ordem 1 é este, a ordem 2 é este, a ordem 3 é 1. Então, também deu 1. Experimentemos só com mais um termo. Então, neste caso, o termo de ordem 5. Vamos à nossa expressão e substituímos o n por 5. Ficamos então com 2 vezes 5 menos 5, que vai dar 2 vezes 5 dá 10, menos 5 vai dar 5, e portanto
reparem que na nossa sequência original o termo da ordem 5 é 5, pelo que este corresponde ao termo geral. Só dizer mais uma coisa importante. Qual é a importância do termo geral? Imaginem que tínhamos esta sequência aqui, deram-nos a menos 3, menos 1, 1, 3, 5, etc. E aqui estão-nos a dar então estes 5 primeiros termos. Mas pediam-nos, por exemplo, para descobrirmos o termo de ordem 20. Uma estratégia possível seria estarmos aqui e continuarmos a sequência. 7, 9, 11, 13, 15. Mas iria ser um processo um bocado penoso, iria ser um bocado na base da força bruta até chegarmos ao termo de ordem 20. E pior que isso, ainda podíamos pedir o termo de ordem 100. Iríamos estar aqui a escrever 100 números, digamos assim. Então, para isso há um termo geral. Um termo geral, num abuso de linguagem, é uma fórmula. É uma fórmula que vai permitir descobrir qualquer termo de uma determinada ordem. De ordem 10, de ordem 20, de ordem 100, tudo o que temos que fazer. Depois de encontrar, claro, a expressão, o termo geral, esta tal fórmula, 2n-5, é substituirmos o n pela determinada ordem, por 10, por 100. Neste caso, por exemplo, falei na ordem 20, então nós chegávamos aqui, queríamos descobrir o termo que estava na ordem 20, estava na 20ª posição, tudo o que temos que fazer é substituir o n por 20 e vamos descobrir qual é que é o termo que ocupa essa posição. Neste caso, 2 vezes 20, 40, menos 5, 35. É essa então a vantagem do termo geral, permite descobrir um termo de qualquer ordem. A questão 2. A Joana registou em graus Celsius a temperatura de uma substância minuto a minuto. Observa a seguinte sequência de valores numéricos registados pela Joana. Temos então aqui 0, 5, 10, 15, 20. Qual dos seguintes é o termo geral da sequência? A linha A, 2n, a linha B, 5n, a linha C, 5n mais 5 ou a linha D, 5n menos 5? Bom, começamos por analisar o 2n. O 2n, como falámos já no exercício anterior, o 2n é a sequência dos números pares. Reparem, 2n vai ser a tabuada de 2, portanto, quando o n é 1, fico com 2 vezes 1, que vai dar 2. Quando o n é 2, fico com 2 vezes 2, que vai dar 4. Quando o n é 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Isto não é nada mais, nada menos do que a sequência dos números pares. Como aqui não tenho só números pares, tenho um par, tenho o 5 que é ímpar, tenho o 10 que é par, tenho aqui o 15 é ímpar, então este termo geral não iria funcionar para esta sequência. Porquê? Porque reparem que o 2n é a sequência dos números pares e eu só obtenho pares. Então aqui tenho ímpares, portanto a opção A estaria excluída. Agora vamos à opção B. A opção B tem 5n, seriam então os múltiplos de 5, os números que estão na tabuada do 5. Então, para o primeiro termo iria ter o 5, depois teria 5 vezes 2 teria o 10, teria o 15, o 20 e continuava. Mas reparem que na nossa sequência original começamos com o 0 e aqui o primeiro termo seria o 5. Portanto, por essa razão, esta sequência, a sequência original, não coincide com os múltiplos de 5. Pelo que escolhemos a opção B. Agora, ou vai ser a opção C ou a opção D. Como é que podemos descobrir qual delas é? Podemos lembrar-nos do exercício anterior, em que estávamos a fazer o ajustamento. Então já sei que se elas começam da forma 5n, já sei que são os múltiplos de 5 e, portanto, aqui teria 5, aqui teria 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Agora, eu vou então fazer o segundo passo que vos falei.
Lembram-se do que falei há pouco quando queremos descobrir o termo geral de uma sequência? 2 passos. O primeiro passo é ver qual é a regularidade, portanto, de um termo para o outro, quanto é que temos que adicionar. E reparem que a regularidade mantém-se, é sempre 5, sempre mais 5. Portanto, se é sempre mais 5, vai ser da forma 5n. E depois desse primeiro passo, vamos acertar. Como é que aqui vamos acertar? Dos múltiplos de 5, vamos ver, desta nova sequência de múltiplos de 5, vamos ver quanto é que temos que adicionar para chegar a 20. Reparem, de 25 para chegar a 20, tenho que tirar 5. Aqui também tenho que tirar 5. Aqui tenho que tirar 5. E, portanto, já sei que aos tais 5n, a sequência dos múltiplos de 5, tenho que tirar 5 para obter a solução original. Pelo que a resposta é a opção D, 5n menos 5. A 3 diz: a Rafaela adora desenhar padrões geométricos. Ela criou uma sequência de figuras com quadrados. E temos aqui figura 1, temos um quadrado. Figura 2, temos 2 quadrados. Figura 3, 3 quadrados. E perguntam-nos na 3.1: quantos segmentos de reta tem a Rafaela de desenhar para fazer a figura 5? Uma forma de fazer isto seria desenharmos a figura 4. A figura 4 seria qualquer coisa como estes 4 quadrados. Embora a figura não seja muito sugestiva, a figura 4 seria como estes 4 quadrados. Então, quantos segmentos de reta tem a Rafaela de desenhar para fazer a figura 5? Estamos interessados nos segmentos de reta. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4 segmentos de reta no primeiro quadrado, mas como tenho 4 quadrados, vou ter que continuar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Portanto, aqui iríamos ter então 16 segmentos de reta. Então, uma forma de resolverem a linha 3.1 seria por esta. Desenhávamos a figura 4. Esperem, aqui estão a pedir a figura 5. Então, temos que desenhar mais uma figura. Vamos desenhar a figura 5. Ainda bem que voltei a ler. E vamos desenhar então na figura 5 quadrados. Porque observei que na figura 1 há um quadrado, na figura 2, 2 quadrados, na figura 3, 3 quadrados, na figura 10, 10 quadrados, na figura 1000 seriam 1000 quadrados e assim sucessivamente. Portanto, a figura 5 vamos desenhar os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, deixem-me só arranjar aqui mais um espaço, 5, pronto, digamos assim. Os lados não estão bem desenhados, teriam que ser lados todos iguais, porque estamos a falar de quadrados. Então, vou ter aqui um segmento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Portanto, estamos a falar de 20 segmentos de reta. Então, seriam 20 segmentos de reta. Portanto, na figura 5, 20 segmentos de reta. Vamos pensar outra forma, sem ter que construir a figura, sem a desenhar, como é que poderíamos também descobrir quantos segmentos de reta tem a figura 5, usando só cálculos. Então, reparem, aquilo que falámos agora, e é fácil de ver neste caso, nós vemos que o número de cada figura vai coincidir, portanto vai ser igual ao número de quadrados dessa figura. Não é verdade que a figura número 2 tem 2 quadrados. Não é verdade que a figura número 4 tem 4 quadrados. Então, se nos estão a pedir a figura número 5, vamos ter 5 quadrados. Mas não estão interessados em descobrir o número de quadrados, estão interessados em descobrir o número de segmentos de reta. E nós sabemos que cada quadrado tem 4 segmentos de reta. Portanto, 5 quadrados no total vão ter 5 vezes 4 segmentos de reta, vão ter 20 segmentos de reta. Esta era outra forma de vocês verem aqui a linha. A seguinte
escreve o termo geral A de n da sequência numérica associada ao número de segmentos de reta de cada figura. Agora estão-nos a pedir o tal termo geral, a tal fórmula que nos permite descobrir o número de segmentos de reta para qualquer figura. Portanto, quando falamos aqui do n, estamos a falar para a enésima. A enésima é uma figura que está lá à frente. Que pode ser a figura 100, pode ser a figura 1000. Muito bem, então vamos lá resolver isto também de duas formas. A primeira que vocês já conhecem, que é dar os dois passos. O primeiro passo temos que ver qual é a regularidade que há, e o segundo passo seria acertar com a sequência original. Então, primeiro de tudo, vamos ver qual é que seria aqui a sequência original. Bom, vemos que a figura 1, fazendo uma sequência numérica para as figuras, temos aqui para a figura 1 4 segmentos de reta, para a figura 2 temos 8 segmentos de reta, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para a figura 3 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora a partir daqui vocês já veem uma regularidade. Aqui adicionamos 4, portanto a figura 4 adicionamos 4 e vai ser 16, e assim por adiante. Então, este nosso termo geral, a nossa expressão algébrica que queremos descobrir, já sabemos que temos esta regularidade, o 4, já sabemos que vai ser da forma 4n. Vai ser da forma 4n. Agora reparem, o 4n são os múltiplos de 4, os números que são da tabuada do 4. E a nossa sequência original é 4, 8, 12, 16. Então, será que temos que acertar alguma coisa, que é o segundo passo, ou não temos que acertar nada? Bem, observem que aqui o 4n, como substituo o n por 1, vou ter, portanto, o n por 1 ficam 4 vezes 1, que ia dar 4, ficam 4 vezes 2, que ia dar 8, 4 vezes 3, que ia dar 12, mas estes termos aqui desta sequência, dos múltiplos 4, são a sequência original. Portanto, o termo geral é dado por 4n. 4 vezes n. Que é o mesmo que ter aqui só 4n. Estou simplesmente a omitir o sinal de multiplicação. Uma outra forma para descobrirmos o termo geral da sequência ADN associada ao número de segmentos de reta era simplesmente observarmos que o número de cada figura é igual ao número de quadrados dessa figura. Como já tínhamos falado anteriormente, na figura 1 temos um quadrado, na figura número 2 temos 2 quadrados, na figura número 3 temos 3 quadrados, na figura 5 seriam 5 quadrados, na figura 10, 10 quadrados, na figura 100, 100 quadrados, e na figura n seriam quantos quadrados? Na figura n seriam n quadrados. Como nós estamos interessados no número de segmentos de reta, e cada quadrado tem 4 segmentos de reta, então a figura n vai ter n vezes 4 quadrados. Ou seja, vamos ter então 4n, pelo que o termo geral A de n é igual a 4n. Questão número 4 diz: a Sofia construiu uma sequência com cartões para um jogo. Nessa sequência, o termo geral é dado por A de n igual a 4n menos 3. 4.1. Escreve os primeiros 5 termos da sequência. Então, se é os primeiros 5 termos da sequência, é o primeiro termo que estamos interessados, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e, por último, o quinto termo. O que é que temos que fazer então neste tipo de exercícios? Quando nos pedem para calcularmos, para escrevermos os termos de uma sequência,
só temos que substituir pela respectiva ordem, ou neste caso, como estão a escrever os primeiros, a 5 temos que substituir para o primeiro termo o n por 1. E então, quem é o meu n aqui, no termo geral? O meu n é aqui o que está no pé do A, digamos assim, com abuso da linguagem. Já não tenho n, concretizei para 1. E vou ficar com, seguindo aqui o termo geral, portanto a nossa fórmula, digamos assim, ficamos com 4 e depois está encostado ao n, está a multiplicar pelo n, é isso, quando estou encostado estou a multiplicar, e substituímos o n por o seu valor que no primeiro termo, como é o primeiro termo, o n é 1, menos 3. Então ficamos com 4 menos 3, que vai dar 1. Para o segundo termo, vamos substituir o n, o nosso n agora vai passar a ser 2, porque é o segundo termo. Então, deixamos ter o n e concretizamos para 2. Ficamos com 4 vezes, agora o n é 2, temos que substituir então aqui por 2. E isto vai nos dar 8 menos 3, que vai dar 5. O n igual a 3, a mesma coisa. Vamos ter a de 3 igual a 4 vezes a 3, substituímos, menos 3. E ia dar 12 menos 3, que era 9. Para o quarto termo, fazemos o a de 4, que vai ser 4 vezes 4 menos 3, que vai dar 16 menos 3, 13. Estou aqui sem espaço. O quinto termo iria dar quanto? Fazíamos 4 vezes 5 menos 3. 20 menos 3 dava 17. 4.2. Quantos cartões tem o termo de ordem 10 dessa sequência? Querem então descobrir o número de cartões. E estão-nos a pedir o termo de ordem 10. Estão a ver, esta é a vantagem de nos darem a tal fórmula que vos falei há pouco. Podemos achar o termo de ordem 10, o termo de ordem 100, o termo de ordem 1000. O que é que temos de fazer? Bom, só temos que substituir, como estão-nos a dar a ordem 10, substituímos o n por 10 e então vamos ficar com o a de 10 igual a 4 vezes 10 menos 3, que daria 37. Portanto, o termo de ordem 10, o termo de ordem 10 tem 37 cartões. Agora, a linha 5. Calcula os termos de ordem 6 e 75 da sucessão de termo geral UDN. Aqui estamos a pedir para calcularmos o termo de ordem 6, ordem 75. Então estão-nos a dar as ordens. Se é o termo de ordem 6, portanto o termo de ordem 6, temos que substituir o n, vamos substituí-lo por 6. Portanto é fazer o n 6. Isto vai dar quanto? O termo de ordem 6, então vai ser o u. O meu n vale quanto agora? É 6. E quem é o meu n? O meu n é aqui. É o que está aqui. Substituímos aqui por 6. Portanto, deixem-me só. Aqui ficava 6. E o n então foi substituído. Deixou de haver n, passou a ser 6. Então cá em cima este n também é substituído por 6. E aqui em baixo vou ter 2 vezes o valor n, que é 6. 6 menos 5 dava 1. Aqui 12 mais 5 dava 1 sobre 17. Reparem uma coisa, este n que vocês veem aqui, ainda não tinha mencionado antes, mas este n pertence aos inteiros positivos. Ou seja, que valores é que este n toma? Começa por tomar o valor 1, depois o valor 2, o valor 3, o valor 4. Este n nunca pode ser 0,5, nunca pode ser um número com casas decimais. Vai ser um número inteiro positivo. Por isso é que o n é a ordem, é a posição do número. Portanto, é posição 1, posição 2, posição 5, posição 100, posição 20, por aí adiante. Por exemplo, a sequência dos números impares. 1, 3, 5, 7, por aí adiante.
Então temos aqui o n começa por ser 1, que é o termo de ordem 1, o que está na primeira posição. Ordem 2 é 3, o termo de ordem 3 é 5, o termo de ordem 4 é 7. É só para ficar isso claro, que este n então pertence aos inteiros positivos. É a ordem da figura, diga-se assim, é a posição da figura. Pronto. 6. Numa sequência com 5 termos, o primeiro termo é 2 e o quinto termo é 18. Então o que temos aqui uma sequência que tem 5 termos. Portanto, 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Dizem-nos que o primeiro termo é 2. E o quinto termo, que neste caso seria aqui, é 18. Os outros não estão a dizer quais são os outros. Qual dos quintos pode ser o termo geral da sequência? Agora reparem aqui. Estão-nos a dar a de n igual a 4n menos 2. Opção B, a de n igual a 2n. Opção C, a de n igual a 2n mais 8. Opção D, a de n igual a 2n mais 1. Por exemplo, vamos ver o caso da opção B, que hoje já analisámos várias vezes. Já sabemos que 2n é a expressão dos pares. É a expressão dos múltiplos de 2. E então, se fizermos o n igual a 1, iríamos ter o 2. Depois o n igual a 2, a sequência dos pares. Portanto, 2, 4, 6, 8, 10. Mas reparem que a sequência original, o último termo é 18, o quinto termo é 18. E aqui está-nos a dar 10. Então nós concluímos que este termo geral não iria funcionar para a sequência original. Porque aqui acaba em 18 e os múltiplos de 2 iria ser aqui 10. Posso então só tirar aqui esta parte. Aqui, ok, se eu tirar esta parte. Assim sobrava-nos a opção A, a opção C, a opção D. Reparem então aqui numa coisa. Nós estamos a resolver uma questão de escolha múltipla. Podemos de alguma maneira tentar tirar vantagens disso. Reparem que, por exemplo, no caso da opção A, temos aqui 4n. Este 4n é a regularidade. Este 4 que está aqui encostado ao n dá-nos a regularidade. Portanto, daqui para aqui, vou ver se é este. Vou verificar. Fazer tentativa em erro. O a de n igual a 4n menos 2. Quando n for 1, ia ficar, substituindo esta expressão, ia ter a de 1 igual a 4 vezes 1 menos 2, que daria 4 menos 2, que dá 2. Então, conhecido com o primeiro termo da sequência original. E agora, será conhecido com o primeiro, segundo, terceiro... Deixa-me só corrigir aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos verificar se o quinto termo desta expressão que me estão aqui a dar vai ser igual a 18. Se for igual a 18, então este vai ser o termo geral. Vamos então tentar isso. Vamos fazer n igual a 5, que nos vai dar a de 5 igual a 4 vezes 5 menos 2. 4 vezes 5 dá 20, menos 2 dá 18. E obtenhamos então a resposta A. Outra forma que vocês tinham de fazer era não ir logo às opções como estou a ver, escreviam a sequência, como escrevi há pouco, 2, depois tinham aqui um espaço, o segundo termo, tinham o terceiro termo, o quarto termo e o quinto termo, que era 18. E vocês podiam tentar assim. Vou experimentar somar aqui alguma coisa de forma a que, quando somada mais vezes, que isto vai ser uma regularidade, chegue ao 18. E podiam começar por experimentar aqui valores. Por exemplo, o 2. Vou ver se é o 2. 2 mais 2 aqui dava 4. 4 mais 2 aqui dava 6. 6 mais 2 dava 8. 8 mais 2 não dava 18, dava 10. Então não pode ser o 2 a regularidade. Aí iam experimentar outro valor para a regularidade. Experimentavam, por exemplo, o 4. Então a regularidade era 4.
2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 4, 18. Ok, então a regularidade é 4. Se a regularidade é 4, é 4n. Vou agora para o segundo passo, vou acertar esta expressão com a sequência original. E a sequência original que me davam era aqui desta. Portanto, a sequência original era esta aqui. Então, tenho aqui os múltiplos de 4. Teria aqui 4, teria 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 20. O que é que eu tenho que fazer para obter a sequência original? Tenho que tirar 2. Tirar 2. Tirar 2. Então, o termo geral da sequência, da sucessão, vai ser 4n menos 2. Opção A. E agora temos esta última. Acho sempre bastante interessante este tipo de exercícios, na medida que é parecido com os testes psicotécnicos, quando determinado recrutador está a avaliar o seu candidato. Na parte do raciocínio numérico, do pensamento numérico, normalmente dá este tipo de sequências. Reparem, nós aqui vemos logo padrões. Vemos que em cada fração o número que vai estar na parte de cima é 1. Portanto, para cada fração, o número que está na parte de cima é 1. E o que me estou a perguntar é, admitindo que a regularidade se mantém, qual é o sexto termo? Então, o primeiro termo é o que está na posição 1, o segundo termo, posição 2, terceiro termo, posição 3, quarto termo, posição 4, quinto termo, posição 5, sexto termo, posição 6, que seria aqui, portanto, o sexto termo seria este aqui de cima. Então temos de descobrir qual é que vai ser este valor aqui de baixo. Todas as alíneas já têm que é 1 em cima, portanto não podemos escolher nenhuma. O numerador vai ser sempre 1. Temos então que ver aqui um padrão no denominador. Vejam lá se vem aqui alguma regularidade na parte de baixo da fração. Observem, por exemplo, que se fizer o 4 pode ser o quê? Pode ser 2 mais 2. O 8 pode ser 4 mais 4. O 16 é 8 mais 8. Então este próximo vai ser, para eu descobrir este próximo termo, ia fazer 16 mais 16. Que é o mesmo que ter 32 aqui, portanto. Aqui ia ter 32. E então, se este termo ia ser o quê? 32 mais 32. Essa é uma forma, mas reparem também que termos o 16 mais 16 é o mesmo termos 2 vezes 16. Termos 32 mais 32 é o mesmo termos 2 vezes 32. Portanto, uma multiplicação é uma soma. Então, podemos ver também aqui esta regularidade. Vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64, o que nos leva a escolher a opção de resposta A. Obrigado, até uma próxima.